Chegou ao Brasil um quinto grupo, com 6 missionários brasileiros e suas esposas, as famílias que foram deportadas de maneira arbitrária de Angola. Especialistas em direito internacional destacam a importância de uma postura mais rígida do governo brasileiro na defesa dos interesses de seus cidadãos em Angola. Até agora, o governo angolano, que tinha se comprometido em receber um comitê diplomático do Brasil para tentar resolver a crise, não cumpriu nenhum acordo. O grupo foi recebido com emoção por fiéis, familiares e amigos. Emociona porque foram 8 anos de muito trabalho, nós trabalhamos com muito amor naquele país e ser deportado para nós não fazia parte do nosso ministério. O bispo Eduardo Bravo, responsável pelas relações institucionais da Igreja Universal, criticou a postura do governo angolano, que não está cumprindo nenhum dos acordos estabelecidos com os diplomatas brasileiros. Até agora não foi realizada nenhuma reunião oficial entre os dois países. Há um trabalho junto com o Itamaraty para que uma comitiva seja recebida pelo governo de Angola. Uma comitiva que vai ser composta com representantes do Itamaraty, parlamentares e também a direção da Igreja Universal aqui no Brasil. Essas agendas que já estavam marcadas foram canceladas pelo governo de Angola e agora nós somos surpreendidos com esse quinto grupo deportado. Os casais que desembarcaram foram vítimas de perseguição, abusos das autoridades angolanas e violência da polícia local. Ações que, segundo os especialistas, ferem a liberdade religiosa e de culto e ainda acordos internacionais de direitos humanos. O pastor Israel Gonçalves foi uma das vítimas de agressão. Ele estava em um dos vários templos da Universal invadidos por ex-integrantes que se rebelaram depois de serem expulsos da instituição. Dói na alma. Fisicamente, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sentindo uma dor no olho, porque a pancada que eu tomei, ela foi dada com o fundo de um rádio HT comunicador. Em alguns momentos, assim, a tensão era bastante crítica, porque o local em que os pastores moram esteve sob ameaça de invasão dos rebeldes várias vezes. Já o pastor Douglas Oliveira chegou a ser preso quando tentava voltar a um dos templos que tinham sido ocupados. Os invasores disseram que ele estava armado, mas o pastor foi solto horas depois porque a polícia não encontrou qualquer prova contra ele. Uma situação completamente ilegal e a gente percebendo que havia uma coação, alguém pagando para isso acontecer, a polícia tomando todas as medidas incorretas. Ou seja, nossa igreja foi invadida num dia. Os bandidos tomaram a igreja e entraram. No dia seguinte, eu que fui na minha igreja, eu sou pastor da Igreja Universal, tinha todo o direito de estar lá. Fui preso como criminoso. O centro da quarentena de Malange está tomado. Desde o começo do conflito, há mais de um ano, as ações violentas dos rebeldes têm tido respaldo da polícia e do governo angolano. E até mesmo fiéis que tentam defender a Universal são reprimidos com truculência. Em um esforço para pôr fim à crise, a direção da igreja em Angola anunciou uma nova liderança, composta exclusivamente por cidadãos angolanos. Mas os rebeldes não recuaram e o governo manteve a deportação dos missionários, apesar da documentação deles estar em dia. Uma atitude considerada como ofensa direta ao Estado brasileiro, segundo especialistas em direito internacional. Eles foram expulsos de Angola, deixando seus pertences, deixando seus bens, sem um processo que seria inclusive exigido pela própria legislação angolana. E o Itamaraty até hoje não tomou uma atitude. Esses pastores que estão sendo expulsos, eles têm bens, a igreja tem bens em Angola e eles não estão sendo ressarcidos. A especialista também alerta para a insegurança jurídica para empresas e entidades brasileiras que atuam em Angola. Hoje é a Universal, amanhã vai ser o quê? A Odebrecht? Porque a Odebrecht ou as outras construtoras que estão em território angolano, que vão ser depulhadas de seus bens de um momento para outro, e as pessoas que moravam lá há anos, 10, 15, 20 anos, as pessoas, os brasileiros morando lá, vão ser simplesmente expulsos. Quer dizer, cadê o Itamaraty? Muitos brasileiros estão em situação vulnerável em Angola e vários integrantes da Universal já foram ameaçados de morte.
Os especialistas reforçam a necessidade de medidas mais duras do governo federal contra o país africano. Nós celebramos com Angola um acordo de reciprocidade. Então, os direitos e os deveres que os brasileiros têm em Angola são os mesmos direitos e deveres que os angolanos têm aqui no Brasil. A partir desse desrespeito, cabe ao governo brasileiro, no caso destes excessos, estabelecer eventuais sanções a Angola, no sentido de que angolanos também sejam deportados ou sejam tirados do Brasil a partir do momento em que estas regras não estão sendo cumpridas por eles. Em nota, o senador Antônio Anastasia afirmou: "Considero inaceitável a perseguição a religiosos brasileiros ocorrida em Angola. É muito triste que fatos como esses ocorram ainda no mundo de hoje. Manifesto, portanto, minha solidariedade e espero que o governo brasileiro possa agir de modo a cobrar uma resposta sobre os fatos ocorridos." Para o senador Nelsinho Trade, que também compõe a Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, o conflito tem interesses políticos por parte do governo angolano que até agora não cumpriu nenhuma das tratativas acertadas com o Brasil. O governo brasileiro, através do Itamaraty, tem que reagir de uma forma mais incisiva, mais intensa, para demonstrar, não só para esse país, como também para os demais, que nós estamos atentos e firmes para defender a dignidade do brasileiro que não mora no nosso país. Há quase 30 anos em Angola, a Igreja Universal sempre realizou trabalhos sociais, religiosos e humanitários para atender principalmente as comunidades mais carentes. A instituição esclarece que sempre cumpriu as leis e as tradições em todos os países em que está presente. O Itamaraty não respondeu à nossa solicitação para comentar as críticas que vem recebendo sobre a falta de atuação nos conflitos em Angola.